Olá, muito bom dia. Este é o Curitiba Raiz. Estamos começando mais um episódio desse programa que se propõe a contar histórias curitibanas para quem é curitibano raiz ou curitibano de coração. Eu sou a Cristina Grêmio, eu sou jornalista, nascida aqui em Curitiba, filha, neta, bisneta, trineta de curitibanos, uma raridade aqui na cidade, mas eu tenho a companhia de um curitibano de coração, o Germano Vieira, que nasceu em outra cidade do Paraná. Do Rio. Do Rio. O pai é que é de outra cidade do Paraná. O pai é de Joaquim Távora. O pai é de Joaquim Távora. O Germano Vieira é do Rio de Janeiro, mas curitibano de coração, mora aqui desde criança, com muitas histórias, idas e vindas. Desde sempre. A gente acaba voltando para Curitiba porque sente muita falta da organização da cidade quando está fora. Né? Bom dia, Cris. Muito bom estar com você de novo, Germano. Ótimo estar com você aqui. E eu agradeço demais a audiência de todos que estão me assistindo pelas minhas várias plataformas. Esse programa é transmitido simultaneamente para o YouTube Cristina Grêmio e também para o canal Cristina Grêmio no Rumble, LinkedIn, Twitter, atual Rede X, e também no Getter. E te peço, se você não tiver inscrito nesses canais, que você, por favor, se inscreva, deixe o joinha aí para ajudar na distribuição do conteúdo. Claro, deixe o comentário, a gente gosta da participação. Queremos saber como você sente Curitiba, qual é a tua história em Curitiba. Se tiver indicações de temas ou de pessoas que a gente deveria entrevistar, por favor, também deixe aí nos comentários. A gente vai trazendo e atendendo dentro do possível. E nós estamos fazendo uma navegação pelo início da história de Curitiba, né, Germano? Para quem não assistiu os primeiros episódios, vamos recapitular. Falamos da nossa história. Começamos subindo a serra, atravessando a Serra do Mar, desbravando esse planalto, né? Desbravando a Mata Virgem. Isso aí foi a lembrança da vinda dos portugueses quando colonizaram Paranaguá, queriam ouro, não tinha tanto ouro lá, resolveram se aventurar para ver se aqui tinha. Não tinha. Descobriram o pinhão. Descobriram o pinhão e a erva mate, né? E são muitos anos que passam com uma população muito pequena, com um desenvolvimento muito sofrido, até chegar ao início do ciclo da erva mate. Que foi o primeiro grande ciclo econômico do Paraná, inclusive, Isso. Não só de Curitiba, né? E como a gente se propôs aqui desde o início, né? Vamos dizer, a maioria dos paranaenses conhece a história da erva mate, do ciclo econômico. A gente vai contextualizar isso num olhar mundial, né? Uhum. O que significava isso no mundo? Qual é o nosso papel no mundo com a erva mate e com o que estava acontecendo ao redor do mundo nesse mesmo período, para nos orientarmos com como é que se dá o desenvolvimento efetivo no processo econômico. Então, a erva mate é conhecida aqui na América Latina há pelo menos 1000 anos. Entre 900 e 1000 anos foi descoberto vestígios da erva mate no Peru. Índios consumindo a erva, né? Índios, os incas. Deveria ser uma bebida que eles usavam muito em cerimônias religiosas. Porque a gente precisa lembrar que tem até cafeína na erva mate. Muita gente não sabe, né? Sim, mas tem um componente energético mesmo ali. Total. Então, no início, era uma bebida usada em cerimônias religiosas, em cerimônias grupais dos índios. Eu acho que também devia ter alguns outros componentes, como a ayahuasca, que os jesuítas chegaram a achar que ela era alucinógena. Né? Até hoje tem essa polêmica. Então, eles tentaram proibir o uso do mate por algum período, o que acabou não vingando, porque quando eles proibiram o mate, os índios acabaram migrando para o álcool, que era muito pior. E a erva mate tem todas as qualidades de diurético, energético, fome, de um chá, efetivamente, né? Uhum. Agora, o interessante é que nesse mesmo período, né, que nós estávamos aqui trabalhando, começando a explorar isso, os bandeirantes, aprendendo a bebida, vendo como é que os índios utilizavam a bebida, né? O tererê frio, aquela erva... O tererê é a erva mate, é o chimarrão. É o chimarrão frio. Do pessoal de Mato Grosso do Sul até região norte do Paraná, toma um frio por causa do calor mesmo. Sim.
Mas naquela época também já existia esse processo, né? Uhum. E você tem a cuia, um invólucro com a erva moída, triturada ali, verde, seca, né? E nesse período, os europeus também estavam descobrindo o chá da China. A gente já vai entrar nessa história, porque essa história de comparar, né, de fazer uma contextualização mundial, de comparar o Novo Mundo, que era o lado de cá, né, descoberto ali no final do século XV, início do XVI, Curitiba, que surge como vila no século XVII, 1668, a gente abordou aqui no episódio passado. 1.000 pessoas. E depois a fundação oficial, 1693, que é a data do aniversário da cidade, né? 29 de março de 1693. Sim. 1.000 pessoas morando em Curitiba, então era um vilarejo mesmo, uma cidadezinha muito na região, inicial. Né? A cidade devia ser menos gente, porque eram muitos sítios. A cidade que a gente fala é ali em volta da Praça Tiradentes, que uma hora a gente vai fazer um episódio só sobre a Praça Tiradentes. É muito curiosa a história ali de como ela desenvolveu aquela região. Sim. Mas era uma vilazinha, a gente chegou a mostrar pinturas históricas, já feitas muito depois, mas com base em relatos mesmo que foram deixados, relatos descritivos que foram deixados por quem viveu aquela época. E como você disse aí no início da tua fala, Germano, o que eu acho curioso é que por mais de 100 anos Curitiba continuou sendo aquela vilazinha, uma passagem de tropeiros, né? A gente já falou sobre isso, era o entroncamento dos caminhos do Viamão, utilizado pelos tropeiros gaúchos indo para Sorocaba, levando gado, né, para vender num comércio já mais pujante. O Viamão e o Peabiru. E o Peabiru, que era o caminho indígena que ligava leste-oeste, né, o Oceano Atlântico ao Pacífico. Sim. Então, Curitiba era um entroncamento, é ainda, né, geograficamente essa posição muito vantajosa, que faz de Curitiba um polo em vários sentidos. Mais para frente a gente vai falar como a cidade chegou a ser o que é hoje, né, um exemplo para o Brasil e para o mundo em muitos aspectos, embora esteja defasada já em alguns outros, mas o período de desenvolvimento efetivamente começa aqui, né, no final já do século XIX, 1800, já quando o Império já estava ali meio capengo, quase a República se instalando, isso em nível nacional. Curitiba começando a ter de uma certa forma, uma pujança econômica, mas o mundo já estava muito além e fazia milênios, né? Exatamente. Então, se você pegar aqui o chá explorado na China há 2.800 anos, né? Muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo. Era uma bebida já totalmente desenvolvida, né? Então você tinha o chá verde, o chá tostado, qualidades diferentes de chá. Ele já era absorvido no conceito que a gente tem hoje, né? Você coloca água quente, tira o extrato das plantas, remove as ervas de dentro do chá e serve só a bebida. E a China preservava muito isso. Isso era um patrimônio chinês. E era meio que um segredo industrial, né? Com as proporções daquela época. Exatamente. Quer dizer, nenhum estrangeiro... Teve um período que a China se fechou para o mundo. O mandarim, o rei chinês, proibiu os estrangeiros de entrarem na China. Porque a China tinha a seda, que era um segredo, que é famosíssima, né? A Rota da Seda. A Roma consumia a seda chinesa há 2.000 anos. O primeiro romano que chegou na China levou 1.000 anos. Então, você vê, o comércio... Até porque tem uma transposição geográfica para ser feita ali, né? A rota da seda era uma rota estabelecida, montanhosa, mas muito difícil. Difícil, né? perigosa. Custava caro. Então, quando começam os navios, as expedições de navios, os estrangeiros acabam chegando e descobrindo esse processo todo na China, essa riqueza que a China tinha, e começam a querer aproveitar isso. Querem o segredo do chá. Quando o chá chega na Inglaterra, era uma bebida caríssima. A gente pode comparar como se fosse um champanhe, um whisky escocês, bem preservado. E o pessoal costumava fazer reuniões especiais para tomar o chá. Começa até a tradição inglesa do chá das 5. Exatamente, era uma cerimônia, custava caríssimo. Só para elite, obviamente. Só para elite. E os ingleses, né, que já desenvolviam as ciências, a pesquisa, os estudos de botânica, eles enviam, a Companhia das Índias envia um cidadão chamado Robert Fortune
para a China. Fortuna, em inglês. Roberto Fortuna. Roberto Fortuna. E ele passa anos na China fazendo amizades, conhecendo. Foi um infiltrado, era quase Exatamente. uma polícia secreta se Você vê que imiscuindo lá na nós China. no Brasil aqui temos a Vila de Curitiba com 1.000 e poucas pessoas. E a vila estava lá pelejando, Exatamente. servindo os tropeiros. Os botânicos eram acompanhados na China por um guia chinês que cuidava, e eles já tinham o jade, a seda, o chá e suas diversas qualidades, e um comércio hipervalorizado. Então, esse Robert Fortune, mais ou menos no mesmo período que a gente estava tentando exportar e vender os nossos produtos aqui, ele sequestra agricultores chineses, rouba mudas da planta. Uma autêntica pirataria. Do chá verde chinês, de outras qualidades, e tenta desenvolver a produção de chá na Índia. A serviço dos ingleses, obviamente. A serviço dos ingleses. Parece que foi, inclusive, condecorado. Né, ele virou um pela lorde. monarquia. A monarquia deu um título de nobreza para pelo serviço. E eu acho que a gente pode fazer essa analogia com o pirata mesmo, porque né, o pirata vai lá, saqueia o lugar onde ele chega, Sim. não só para roubar produtos, mas também segredos, né, de como fazer aquilo render dinheiro depois. Um botânico, né? Um botânico descobrindo, tentando roubar aquilo que a China levou 2.000 anos para desenvolver, 2.500 anos. E consegue, né? Ele pesquisa. instala a base da violência, ele sequestrou as pessoas que produziam chá. Eles começam a produzir na colônia indiana os diversos chás e a expandir o mercado de chás no mundo. Mas você veja a importância que tem o desenvolvimento cultural dentro de um processo. Né? E a gente aqui em paralelo se acostumando com a erva mate, que era o chá dos índios, dos incas, enfim, sim. dos habitantes aqui da América do Sul na época. E começando a desenvolver a indústria do mate também, que ela teve 3 períodos. Né? Primeiro, o conhecimento, as pessoas começam a experimentar o chá, a ter os benefícios, né? A sentir a cultura indígena que valorizava a erva mate. Depois começa-se um processo de exportação, porque todo o Sul acabou usando, o Uruguai, a Argentina importava mate, o Paraguai. Você começa a ter a produção e desenvolver tecnologias disso, de empacotamento, de exportação. E no final, né, a terceira fase da erva mate, a indústria vem, se estabelece aqui e começa a vender o produto já de forma acabada. A erva processada, a erva seca, a erva embalada, pronta para uso. E que dá um grande salto de desenvolvimento econômico na indústria do Paraná. Você levava primeiro a matéria-prima para ser processada no litoral, onde eram os maiores centros, e às vezes em Curitiba. E já tinha o Porto de Paranaguá. Já tinha também. O Porto de Paranaguá, que as exportações saíam por lá, iam para o Rio do Prata, iam para o Uruguai, para a Argentina, que também era consumido. E a Inglaterra roubando o chá chinês, explorando e desenvolvendo o mercado. Para você ter uma ideia do impacto, do impacto cultural no valor econômico da produção, hoje o mercado de chá mundial é algo em torno de 24 bilhões de dólares. A nossa erva mate... Isso é faturamento anual? O mercado mundial. Movimenta esse volume de dinheiro. Volume. A erva mate no Paraná é menos de 100 milhões de dólares. Ainda tem... Gente, nós precisamos exportar nosso mate. Precisamos recomeçar o ciclo da erva mate. Sim. Não, e você vê... Né, que curitibano raiz toma chá mate, quente, frio, como Sim. for. Né? Não compra só o engarrafado, faz em casa com o mate a granel. A gente perceber culturalmente a diferença na forma de consumo, né? No Japão você tem a cerimônia do chá, na China você tem a cerimônia do chá. Aqui nós temos a nossa cerimônia do chimarrão, né? Sim. Que a gente divide a cuia e todo mundo Eu acho divertido, porque eu passei por várias redações aqui do Sul, obviamente, né? Eu trabalhei em vários lugares do Brasil, em alguns outros lugares onde tinha gaúcho, eventualmente paranaense, nos plantões, fim de semana, que a redação estava mais vazia, que era mais tranquila a quantidade de notícias, sempre tinha alguém com uma garrafa térmica, uma cuia, uma bomba, e compartilhando, que é realmente um ritual. É um né? ritual. Fosse sim. quente
quente ou frio, porque dependendo do clima, eu vi isso que eu estou narrando, eu vi, por exemplo, na redação da TV Globo no Rio, quando eu trabalhava, tinha muitos gaúchos, tinha alguns paranaenses lá também, eu era um deles, e tinha esse ritual, e o pessoal, e os cariocas aceitavam experimentar, mas tinha que ser com água fria. Eles não queriam beber Eles queriam o tererê. eles queriam o tererê, eles não conseguiam conceber 40 graus na cabeça, Rio 40 graus, como é que a gente vai tomar chimarrão? E o interessante é que, à medida que a gente vai desenvolvendo culturalmente e o hábito, né, o costume, a demanda por desenvolvimento vem junto, né? Você precisa de embalagem, você precisa de madeira. Eu ia te interromper para esclarecer nossa audiência. Quem não assistiu o último episódio sabe que a gente está se baseando aqui num livro muito interessante chamado 100 anos de Sociedade, Arte e Educação em Curitiba, da pesquisadora Elizabeth Serafim Prosser, em que ela aborda um período aqui de 100 anos, de 1853 a 1953, e aí, por acaso, tem também capítulos aqui dedicados, fala de imigração, fala de um monte de coisa que aconteceu naquela época, mas aos ciclos econômicos. Um deles é a erva mate, mas ela destaca aqui que, mesmo durante o ciclo da erva mate, houve outras atividades de destaque na economia paranaense, como a industrialização da madeira, principalmente a partir da década de 1880. E tem a ver com a demanda da produção da erva mate, do escoamento, né, da erva mate. Você precisava de barricas para armazenamento, a questão de logística também ganha um impulso, você precisa de estradas melhores para fazer o transporte do material para ser exportado. E isso tem similaridade com diversos outros bens no mundo, né? O petróleo seguiu o mesmo caminho, o chá da China seguiu o mesmo caminho. Quando você consegue sair da rota da China e carregar volumes mais expressivos nos navios, o desenvolvimento econômico que isso traz é enorme e que nos ajuda a nos situar nos nossos gargalos, né, históricos e atuais. Como a gente tem que ser arrojado, como a gente tem que valorizar o processo da pesquisa e dos nossos bens materiais, né? O pinhão, seja a erva mate, a nossa produção agrícola, tudo tem impacto direto na valorização e nas ciências que a gente acaba desenvolvendo. Então, como os índios eram muito primitivos, né, não foi uma coisa fácil de se apropriar, né, de se vender essa apropriação cultural. Uhum. Na China, era uma cerimônia charmosíssima, rica, né? Eles utilizavam vários chás como medicamento. Nós aqui, na América Latina, também era usado o chá como medicamento para fadiga, doença, fome, mas não tinha aquele verniz cultural. Que a Inglaterra já tinha essa altura, né? Que a China tinha e que a Inglaterra importou, né? Foi vendido para a Inglaterra. Então, a gente vê, né, que a gente precisa valorizar a história, conhecer a história, não só nossa, desse contexto todo, que isso traz valor de fato, dinheiro no bolso do cidadão. Uhum. E aí, quando a gente fala aqui de madeira, porque teve a produção, né, industrial, a exportação também de madeira, não foi um ciclo propriamente dito, ele sempre caminhou em paralelo com outros. A gente teve ciclo do mate, ciclo do café, né, que depois morreu com a super geada de 74, lá na região de Londrina. A Jada Negra. Isso vai também ser um tópico aqui bem explorado mais para frente. A gente quer trazer historiadores, sempre esclarecendo, né, para quem não assistiu os episódios anteriores, e a gente convida que depois, se gostou do programa, volte, assista os episódios anteriores para conhecer melhor o Germano, a Cristina Grêmio, saber das nossas histórias, da nossa relação com a cidade, de histórias de família que a gente contou em outros episódios que são importantes, mas a gente está aqui com a ideia de trazer historiadores, antropólogos, enfim, pessoas que estudam a cultura, que estudam o jeito de ser curitibano, mas nesse momento a gente está focado em trazer o que a gente sabe dos nossos estudos e tudo, e o Germano, eu estou aqui mais no papel de jornalista que eu sou, e o Germano na condição de entrevistado no momento, mas o Germano estuda muito, e é muito interessante também isso, a gente estudar e entender todo o contexto, mas o que eu queria dizer a gente teve ciclos
muito importantes, e isso pega o Paraná inteiro. Curitiba é a capital, obviamente, que vai puxando também. Sim. Hoje em dia, o interior é muito dissociado da capital, né, essa potência do agronegócio que o Paraná virou, que nos orgulha tanto, né? Então, quem é de outras cidades aí é muito bem-vindo ao Curitiba Raiz, vocês são parte do que Curitiba é também. Mas a gente vê esses ciclos paralelos que vão fomentando, porque para ter uma indústria de madeira paralela, para fornecer barricas, que seja para transportar a erva mate, precisa ter toda uma gama de empregos. Então, Curitiba vai criando outras raízes, digamos assim, atraindo gente de fora, formando o povo curitibano. Quando os produtores começam a ter uma marca, uma qualidade no seu produto, né? Seja por tecnologia que eles trouxeram, seja pelo capricho com que eles desenvolviam, eles começam a fazer uma marca. Então você tem os primeiros moinhos do Fontana, o Barão do Cerro Azul. Isso traz a indústria gráfica, né? A impressora paranaense começa nesse período, produzindo embalagens para as barricas para identificar o produto paranaense. Então você começa a ter a indústria gráfica, designers, litogravuras, artistas que vêm para criar uma identidade, uma imagem vinculada aos produtos. E claro, pessoas que vão Isso criando traz cultura. E pessoas que vão criando sua cultural. história na cidade, criando família, né? Formando família, casando, tendo filhos, que já crescem como curitibanos, que já se identificam com a história daquele momento, e vão preservando também, valorizando o que os seus antepassados foram criando. Essa riqueza do mate permite que as famílias invistam em arquitetura. Então você começa a ter mansões. A gente mostrou no episódio passado a fachada, você citou os Fontana aí, né? Que era indústria de erva mate. A gente mostrou uma imagem que a gente tirou desse livro aqui, inclusive, que é na Avenida João Galberto, em frente ao portão do engenho de erva mate Fontana. Hoje em dia, ao Colégio Estadual. Em frente ao Colégio Estadual. Hoje em dia, quem olha, quem está na frente, no portão principal do Colégio Estadual, ali na João Galberto, e olha para frente, vê um conjunto de prédios, que são os edifícios Fontana. Sim. Que foi um condomínio que surgiu, deixa eu lembrar, porque eu tinha uma colega de Medianeira que foi morar nesse prédio início dos anos 80 ali. Então foi na virada dos anos 70 para os 80 que foi construído esse condomínio. Até então, o que existia na memória do curitibano que já estava na cidade há algum tempo era o engenho de erva mate Fontana. Sim. Que tinha uma fachada ali histórica e tal. Subindo pela João Galberto em direção ao que é hoje o nosso centro cívico, Alto da Glória, vai ter, acho que na quadra seguinte já, o da família Leão. Da família Leão. Que é um Palacete Leão, que é hoje um centro cultural, se não me engano. Centro cultural que tinha ficado com a IBM, se não me Uma engano. casa lindíssima, né, que era a arquitetura da época. A geração atual aqui, ligada na internet desde que nasceu, vai achar aquilo um prédio super antigo, quase talvez como umas construções europeias que a gente vê de 1000 anos, mas enfim, é do final do século XIX, família Leão, que obviamente todos conhecemos até hoje, era produtora de erva mate. E o Mate Leão, que foi um propulsor da inclusive foi um orgulho paranaense durante muito tempo. Até hoje a gente fala, vou tomar um mate, a gente já associa ao Leão. Sim. E você vê que curioso, nos anos que eu morei no Rio de Janeiro como repórter, que eu passei 4 anos no Rio de Janeiro no final dos anos 90 ali, o Mate Leão estava chegando às praias do Rio de Janeiro já no copinho. Que hoje em dia a gente vê por aí em qualquer loja de posto de gasolina, tem lá o copinho de Mate Leão, a garrafinha de Mate Leão. A Coca-Cola acabou comprando, né? A fábrica da Mate Leão, que era aqui no antigo, o antigo distrito industrial de Curitiba, perto da rodoviária, o Rebouças. Era só indústria ali, né? Sim. Que hoje em dia tem aquela igreja imensa Em frente a onde era a indústria da Igreja Universal, né? Exatamente. Ali era Mate Leão, a Fiat Lux, que era do fósforo. Sim. Ali foi Jaime Lerner, prefeito lá, segunda vez prefeito, mas a primeira vez que ele foi eleito por voto popular, lá no início dos anos 80, que cria a cidade industrial de Curitiba, os primeiros conjuntos habitacionais do país. Sim. E tira aquelas empresas que estavam já muito no centro engolidas pela cidade, e joga lá para a cidade industrial. Então fica ainda alguns na memória do curitibano, mas uma delas era a Mate Leão, que era ali. E tinha o cheirinho, né, do Mate Leão. O Mate Leão, aquela região, mate tostado. O curitibano raiz tem na sua memória de infância cheirinho de mate da indústria Mate Leão ali na região da rodoviária. Exatamente. Agora, memórias olfativas. O mais interessante é a gente perceber que isso tem 100 anos, né, Cris? É agora.
ontem. É ontem, né? Porque a gente pensa que faz muito tempo, mas 100 anos são 4 gerações, menos que isso às vezes. Sim, 100 anos é a época em que nossos avós nasceram. sim, Ou bisavós de quem é mais novinho que nós. exatamente. E eu fico abismado de ver como essas memórias se perdem rápido, como a gente não tem essa referência antiga. E a gente se bate para ir para frente, né? A gente acaba entrando nesse mundo líquido que está todo mundo falando hoje, sem essas referências que são a base do que a gente precisa para construir coisas sólidas. Exatamente. Então, se você vive num mundo líquido, que ele tenha o aroma do mate e o sabor da nossa erva mate, que ela foi muito importante na história de Curitiba. Então, a gente já está caminhando aqui para o fim desse episódio, mas certamente no próximo a gente ainda vai se aventurar um pouco. Eu sou apaixonada pela história do Barão do Cerro Azul. Já mencionei ele aqui em outro episódio. A gente vai resgatar através de um livrinho fantástico que foi publicado anos atrás, que eu tenho a honra de ter recebido ali, que é uma história em quadrinhos para que as gerações mais novas conheçam a história do Barão do Cerro Azul. Tem muita história para contar ainda envolvendo o mate, né? Nós temos descendentes, a gente está trabalhando na agenda para trazer aqui pessoas que conviveram com essas histórias, que foram protagonistas dessas histórias. Eu tenho alguns amigos, que é uma história muito rica. E agora, com esse contexto mundial, com esse contexto local do desenvolvimento econômico, eu acho que a gente tem que contar os causos da saga do mate pelas pessoas que viveram isso, que E a gente vai em breve isso. também entrar na história da imigração. Estou voltando umas páginas aqui, porque no episódio passado a gente mostrou a Curitiba de 1888, que é mais ou menos dessa época que a gente está abordando aí, o boom da erva mate. E naquela época ela já não tinha mais 1.000 habitantes. Eu não sei se você lembra mais ou menos quantos eram, mas era uma cidade já maior em relação àquela vilazinha inicial. 9 mil. Então, ela já tinha progredido, mas o que eram 9 mil habitantes perto de uma cidade que hoje tem 2 milhões? Muito pequeno. O Paraná inteiro tinha 60 mil habitantes. Então a gente tem muita história para contar. Agradeço demais a audiência. Gostou? Deixa um joinha, ajuda na distribuição para mais gente conhecer o canal, conhecer o programa e vir acompanhar as histórias de Curitiba Raiz. Agradeço você também, Germano, por mais essa participação. Cris, obrigado. Muito bom estar aqui com você de novo e vamos em frente. E você sabe, né? Terças e quintas, 11h30 da manhã, tem sempre Curitiba Raiz aqui no canal Cristina Grêmio. Então, volte no próximo episódio que a gente tem mais história para contar. Até lá.